Isso. Pronto, estamos ao vivo, começando a nossa transmissão. Enquanto a gente espera as pessoas chegarem, a gente vai conversando um pouquinho, Jung, nosso segundo curso na temática do capitalismo como religião. O nosso curso de hoje a gente bolou em 3 encontros, né? A gente pode repetir um pouquinho mais para frente, para quem chegar depois, são 3 encontros, todos eles em torno do tema da sedução fetichizante do capitalismo, né? E o tema do fetichismo é um tema clássico da teoria marxista. A ideia da sedução, ela é um complemento, um aporte que o Jung, esse setor da teologia da libertação, vem trazendo, né? Essa é uma parte de novidade, apesar de ele estar presente também na teoria do Marx, né, Jung? Vamos conversar um pouquinho sobre isso antes da gente começar propriamente o tema do encontro. O pessoal está chegando ainda, bem devagarzinho está chegando. Porque eu acho que já passou aquela fase da quarentena, né? Então agora o pessoal está na vida normal. Mas, Alan, você percebeu um negócio? Nós combinamos da cor da camisa. Esse não foi o roteirista, né? Não teve roteiro, então não foi o roteirista. Agora, não. Você usar uma camisa H, isso é meio complicado, né, hoje. Eu achei que a gente tinha passado do momento de fazer patrulha da roupa, das coisas. Como é que é o velho, como é que é? Velho a van? Não. Aqui não, só se for a campanha fora velho da van. Aqui é sempre, todo dia, fora Bolsonaro e fora todo o conjunto que faz parte desse secto de apoiadores. É só uma camiseta velha que eu achei ali no armário, eu gosto dela, bem velhinha. Então, tá. Não vou falar do que é o H, porque eu não quero fazer propaganda para ninguém, não. Então, uma das coisas que a gente precisa ter com clareza, né? Eu acho que esse é um pouco o tema, que assim, normalmente a pessoa que critica o capitalismo sempre fala mal do capitalismo, que produz pobreza, que produz desigualdade social, etc. Né? E as pessoas não dão conta, não se percebem, né, que o capitalismo seduz. As pessoas gostam do capitalismo. O que o pessoal não gosta é de ficar entre os pobres. Mas, normalmente, a maior parte da população mundial não tem nada contra o capitalismo. Muito pelo contrário. Né? Então, há um grande equívoco, eu acho, na forma como as pessoas que lutam por justiça social, para criticar o capitalismo, como se fosse uma coisa ruim. Né? Eu lembro a primeira vez que eu participei de um congresso que tinha metade dos palestrantes, metade eram budistas e metade da linha da libertação e de todos os tipos de libertação. E na primeira mesa tinham 4 pessoas da Alemanha, da Ásia, do lado budista, e também tínhamos americanos, e todos falaram mal do capitalismo. Capitalismo é isso, capitalismo é... E aí, quando se abriu para o debate, eu pedi a pergunta, se o capitalismo é tão ruim, o que explica que grande parte do mundo, e particularmente na China, né, que estava falando da Ásia, né, tanta gente quer entrar no capitalismo? E aí o pessoal parou, falou, isso, nós temos um equívoco na discussão do capitalismo. E acho que essa é uma característica importante, principalmente o pessoal dos cristãos que estão na luta da justiça social, sempre tem uma visão muito negativa. Né? E não estou dizendo que o capitalismo é bom, mas ele não consegue perceber que há esse caráter de sedução. Daí que é o título do nosso segundo curso, que é a sedução do capitalismo. Aí a segunda palavra, fetichizante, a pessoa nem sabe o que significa o que é isso. Então, quem não estudou Marx, e mesmo os que estudaram Marx, 90% que estudou Marx, se é que estudou Marx, assim, que cita Marx,
né? Quase poucos sabem o que significa o conceito de fetiche, porque isso era uma coisa que não é discutido. Então, daí você coloca a sedução fetichizante do capitalismo, já é é alguma coisa estranha, né? Daí que é um pouco, eu acho que é a linha diferente dessa crítica do capitalismo, né? E é um pouco que a gente queria trabalhar essa dimensão fetichizante, sedutora do capitalismo. Essa é um dos pontos de convergência do que a gente pode falar do capitalismo como religião, né? Lembrando todo mundo que nossa linha de pesquisa é o capitalismo como religião. E aí a gente faz diversas abordagens desse tema, essa é uma das aproximações, e quando a gente olha a ideia de que o capitalismo ele não só tem um lado terrível, mas ele também tem um lado sedutor, né? Ele apresenta essa ambiguidade, essas duas coisas estão presentes ao mesmo tempo. Sim. E se ele não fosse tão atraente, tão sedutor, talvez a gente tivesse já conseguido superá-lo, né? Poderia estar num outro modelo. Mas, infelizmente, a maior parte da população mundial, mesmo sendo vítima dos seus efeitos, se sente seduzida e quer participar. E a grande questão que o Paulo Freire já colocou para a gente, discutindo com Fanon, Fromm e outros, é que o grande sonho do oprimido é ser o opressor, e o grande sonho do excluído é participar do mercado, né? Enfim. Agora, o tema do fetiche é outra questão que ela é muito curiosa, Jung, porque, de fato, mesmo sendo um conceito muito importante na obra do Marx, especialmente na fase do Capital e dali para frente, mesmo que os marxistas conheçam o conceito de fetiche, a maior parte não utiliza esse conceito nas suas análises, né? Então, estuda o marxismo, conhece a teoria do fetichismo, mas estuda o Marx utilizando as categorias anteriores à teoria do fetiche, né? Enfim, acho que o nosso encontro de hoje pode ajudar a esclarecer um pouco o que é essa teoria do fetichismo. Eu vou trocar aqui, gente, esse aqui é a sedução fetichizante do capitalismo. É até difícil de falar essa palavra, ela é o tema do nosso curso. O curso está proposto em 3 encontros hoje e mais 2 sábados, né? Enquanto que o tema de hoje a gente propôs como o fetichismo da mercadoria e o desejo. Jung, já estamos aqui com quase 50 pessoas acompanhando, acho que a gente já pode começar. André, bem-vindo a todo mundo que voltou. Eu estou lendo aqui nos comentários que os nossos novos amigos estão todos por aqui de volta, né? Então, Dirceu, a Cristina, a Jane, o Ivan, o Emiliano, o Padre Magno, o Vitor e a Fernanda que está assistindo a gente lá de Casa Branca hoje. Está todo mundo por aqui já. Olha, primeiro assim, eu queria agradecer o pessoal, tá firme, né? Porque um horário sábado, depois do almoço, realmente assim, né? Eu acho que eu fico muito contente. Quando a gente começou a pensar esse curso, a gente imaginava que se conseguíssemos terminar o primeiro curso em torno de 30, já seria um sucesso, assimilamos bem. Estamos começando com o segundo grupo, já quase 50. Então, muito feliz disso, né? Então, fazendo um pouco rápida introdução, né? Fazendo a conexão com o primeiro curso, né? O primeiro curso, como um dos assistentes que assistiu o curso fez um comentário que o curso estava bem em torno de Weber e onde estava o Marx, né? Então, nós até comentamos, eu e o Alan, precisamos marcar agora o segundo curso com o Marx, porque a gente não consegue entender o capitalismo e os problemas de hoje sem a gente ligar, sem estudar ao mesmo tempo Weber e Marx, né? E aí, então, um pouco o eixo central do primeiro curso foi o espírito do capitalismo, que é a contribuição do pensamento de Weber, para a gente entender a novidade do capitalismo, e depois, com esse aqui, o conceito de fetiche de mercadoria. E, no final do primeiro curso, que foi sobre o futuro apocalíptico do capitalismo, eu fiz um comentário sobre capítulo 18 do livro de Apocalipse, onde João diz que, ao ver,
né? Quer dizer, aquilo que Deus, a visão lhe dava, era o fim da Babilônia, né? O império, o símbolo máximo do império maléfico, né? Do Antigo Testamento, vai sumindo, vai quebrando, cai, e na descrição disso é sobre o capitalismo sem espírito do Império Romano. Weber faz uma diferença entre capitalismo com espírito e o capitalismo antigo sem espírito, né? E o capitalismo sem espírito, ou do Império Romano, também tem o mercado, mercadores, e no finzinho diz assim, as nações que foram seduzidas pela conversa dos mercadores, ou seriam dos capitalistas da época do nosso tempo, foram seduzidos pela feitiçaria deles. Então, eu fiz essa conexão entre o conceito de fetiche, feitiçaria, que tem a ver com Marx, tem a ver com o conceito de feitiçaria do Apocalipse, e que das tradições que tem no Antigo Testamento, né? Por que isto? Porque a feitiçaria seduz, né? Na Idade Média, eu li muito na minha adolescência livros de espiritualidade católica medieval, né? E uma das coisas que falava muito era o diabo. E o diabo tentava. E uma das coisas que todos diziam, resumindo, era assim, o diabo tenta vestir, se incorporando com um homem feio, velho, gordo, ou uma mulher gorda e feia. A tentação é sempre sedutora, porque se não for sedutora, não é tentação. Então, para a gente entender essa lógica da feitiçaria, é sempre uma sedução que no final gera sacrifícios, vida, dores, né? E aí, essa coisa que a gente precisa entender, o fetichismo sedutor do capitalismo, assim como foi no Império Romano, assim como foi na Idade Média, etc., né? E então que a gente trabalhar essa discussão sobre conceito de fetiche, desejo, sedução do capitalismo de hoje, usando as ideias fundamentais de Marx. Mas olha, se você não gosta de Marx, não tem problema. Se você não vai estudar Marx, não tem problema, porque não é fácil estudar esse homem. Mas ele tem umas intuições, obviamente não basta repetir o que ele falou, né? Mas que a gente precisa intuir, né? Precisa seguir isso. Assim como a gente fez com o Weber, com o conceito de espírito capitalismo. E uma das ideias fundamentais, o Marx tem uma chamada Marx novo, jovem, e o que a gente chama de Marx maduro, que são os últimos livros da vida dele, e a principal obra é O Capital. E o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo desse capítulo do livro, Marx diz que a riqueza no capitalismo aparece como uma coleção de mercadorias. Isso é importante a gente ter porque essa questão, porque na Idade Média a riqueza não era na forma de mercadoria, era em forma de tesouro. Se você pegar filmes da Idade Média, você vai ter castelos com ouro que está em castiçais, de coisas, né? E fica guardado em um baú ou um cofre. No capitalismo, não. No capitalismo, você pega dinheiro para comprar alguma coisa, para vender, para ganhar mais dinheiro. Tesouro é capital. E o capital aparece na forma de mercadoria. Então, aí o Marx vai dizer isso. A riqueza do capitalismo aparece na forma de coleção, montão de mercadorias. E o que é mercadoria? Né? Mercadoria, que Marx diz assim, primeiro é um objeto externo que satisfaz dois tipos de necessidades. E aí é muito importante. Né? A primeira necessidade é a necessidade, o que eu chamo de estômago, que seria necessidade orgânica. A gente precisa de comer, a gente precisa de roupa, a gente precisa de casa, a gente precisa
de saúde, né? Isto é o que chamaria de necessidade orgânica. Agora, Marx diz, o ser humano não tem só essa necessidade. Marx tem uma outra necessidade. O ser humano tem uma necessidade que vem de onde? Da fantasia. E aí, o que significa a necessidade que vem da fantasia? Tem a ver com fantasia, o desejo, a imaginação das coisas que a gente quer ter, a gente quer ser, a gente quer alguma coisa. E aí, é grande sacada, tanto de Marx, depois vai aparecer em Freud, essa discussão, também aparece em Weber, que é, a gente precisa entender, o ser humano não é igual um boi que basta comer. A gente precisa sentir-se com fantasia. Eu sou mais do que eu sou, eu quero ser mais. E uma coisa importante, né? Eu quero ser reconhecido como alguém. E aí, eu queria fazer já uma introdução, antes de Marx voltar a discutir a evolução de Marx, assim, há dois tipos de necessidade. A necessidade do estômago, orgânica, e a necessidade de ser reconhecido como gente. Marx ainda não sabia disso, porque isso é uma discussão da neurociência moderna, né? O que você sabe é que, desde criança, o ser humano precisa sentir o olhar do outro no meu olhar, para que provoque algumas coisas no cérebro, que a gente desenvolva o nosso cérebro. Crianças que não recebem carinho, olhar de amor de alguém, você sabe que desenvolve menos neurônio no cérebro. Né? Então, sem entrar por causa e detalhes, que levaríamos uma outra discussão, né? Então, essas neurociências nos mostram que há uma necessidade orgânica de ser reconhecido por alguém. Depressão, muitas vezes, é disso. Ninguém gosta de mim. E aí a pessoa se sente tão mal que prefere morrer, o suicídio. E aí, nesse processo, vem uma coisa importante, né? Eu quero ser reconhecido por alguém que eu acho importante. Não quero ser reconhecido por ninguém. Eu quero ser reconhecido por quem eu admiro. Aí vem essa passagem da necessidade para o desejo. Eu desejo ser reconhecido por essas pessoas que realizam a minha necessidade orgânica de reconhecimento. Eu estou fazendo essa passagem aqui, da necessidade para o desejo. E, então, o que eu preciso fazer para que outra pessoa me reconheça como sendo alguém? Então, hoje, eu vou entrar agora diretamente para o mundo contemporâneo, né? E as pessoas vão para a gente, exemplo de adolescente, para a gente poder ver um exemplo concreto. As adolescentes sentem necessidade, como todos, mas sentem com mais força, pertencer a um grupo. E para entrar num grupo, o grupo diz que você precisa ter esse tipo de critérios. E o que o capitalismo faz é isso. Você, para entrar no grupo, você precisa ter comprado alguma coisa, algum tipo de roupa, algum tipo de marca, algum tipo de algo que você compra. Então, essa compra dessa mercadoria é como se fosse o bilhete para entrar no clube das pessoas que podem me reconhecer como gente. Então, eu não sei se está complicando muito isso, mas assim, então, o ser humano, além da necessidade orgânica, precisa da necessidade da fantasia, do reconhecimento, e eu quero ser reconhecido por alguém, e essa pessoa, esse grupo, me reconhece se eu tiver isto. Então, agora eu preciso ter isso. Então, as crianças pedem para os pais. Se os pais não têm esse dinheiro, não podem me comprar isto, as crianças ficam com raiva dos pais, porque não permite isso. Aí os pais ficam com o sentimento de que está fracassando como pai, porque não consegue realizar o desejo
que o menino tem para entrar no grupo. E aí essa criança não consegue mais separar, desculpe, se é necessidade ou desejo. Porque para realizar o desejo, se entrar nesse grupo, eu necessito ter isto. E então essa mistura entre necessidade e desejo. E nesse processo, Marx, sem ter ainda clareza disto, diz que mercadoria tem uma coisa característica, não é meramente uma coisa econômica. Mercadoria tem uma característica metafísica, teológica, mística. O Marx, ele capta, não desenvolve, daí que a gente precisa desenvolver, mas ele percebe que tem alguma coisa teológica, mística no capitalismo. E esse processo, né, nessa questão da subjetividade, isso é uma coisa importante, né? Precisamos entender como funciona a subjetividade humana. Então, nesse processo, eu desejo realizar o meu desejo de que seja reconhecido, e para ser reconhecido, eu necessito comprar essas coisas. Ao fazer isso, eu vou percebendo o seguinte: quando eu consigo comprar isto, eu sou visto como gente. Quando eu não consigo comprar, eu não sou gente. Logo, a minha experiência de ser reconhecido como gente, de me sentir gente, está mediado por se eu consigo ou não comprar coisas. Daí que as pessoas começam a achar pobre não é gente, porque não tem dinheiro. Eu também não quero ficar assim. Eu quero ser reconhecido como gente. Para isso, eu preciso ter dinheiro. E preciso ter dinheiro e comprar tal coisa. Então, eu preciso comprar isso. Eu sou reconhecido como gente. E, por isso, eu me sinto como gente quando eu compro esta coisa. Ou porque eu consigo esse dinheiro, ou porque alguém me deu esse dinheiro. Alan, quer falar? Porque você apresentou um conjunto de conceitos assim numa sequência. Vamos dar uma pausa para as pessoas respirarem e pensarem se estão acompanhando os conceitos como todos. Eu anotei várias das coisas que você falou, e nessa pausa vamos retomando cada um deles, e enfim. O primeiro, você trouxe aqui o nosso tema da sedução pelos mercadores, a sedução pelo fetiche, ela está no Apocalipse, e a gente pensou esse curso baseado nos textos do Marx. Então, o Douglas, nosso colega lá, nosso amigo de Espírito Santo, ele colocou o seguinte comentário: fiquei pensando no texto do Asman sobre os usos de símbolos bíblicos feito por Marx, uso não meramente metafórico, mas como necessidade colocada pelo próprio objeto de análise, né? E aí, lembrando que no próprio livro O Capital, o volume 1, ele termina com a citação do Apocalipse, né? Então, você disse que o Marx começa, aliás, a passagem muito bonita, né, onde ele fala sobre as manhas teológicas da mercadoria, e ele termina com um verso de alusão a Roma, mas que faz alusão também ao Apocalipse, né? Que também é muito, muito bonito. Ou seja, essas categorias, elas estão presentes no Marx. Aí depois você passou para o conceito de fetichismo, explicou a relação disso com a religião. A gente pode dizer que a palavra fetichismo, ela vem direto do universo da religião, não é isso? Marx não busca esse conceito nas obras de antropologia da religião, onde ela vai ter justamente o sentido de algo feito pelas mãos humanas, mas que passa a ter um poder especial. Como é que a gente poderia, numa linguagem simples, definir fetichismo ou fetiche? Na época do Marx, não havia ainda antropologia como ciência, né? Então, esse texto, você tem razão quando diz que o conceito de fetiche, da mercadoria de Marx, vem da tradição religiosa, dos missionários portugueses na África. E eles
os missionários viram que o povo tinha essa coisa, carregava algumas coisas, esse tipo de símbolos, e achava que isso dava poder às pessoas para enfrentar dificuldades, etc. Então, os missionários, sabe, eles pegam uma palavra, isso é uma coisa feitiçaria, e alteram, tá, da Idade Média, e diz, essas coisas, pensam que estas coisas dão poder a elas, e critica isso. Parecido com o tema de idolatria, mas os portugueses usaram a palavra fetiche. E Marx se inspira dessa ideia e francesa a palavra feitiço do português para francês fetiche. Né? E aí ele trabalha com essa ideia. Há um caráter religioso e econômico. E é interessante que outra ciência que trabalha com feitiçaria é da psicanálise, questão sexual, fetiche da sexualidade. E aí, essa coisa erótica, econômica do capitalismo, que a gente precisa estudar. Mas é outra discussão interessante. Então, daí eu acho que assim, você tem razão quando conecta a Apocalipse, Marx, o Guasman, Teologia de Libertação, etc. A Ivar está escrevendo ali que fez a lição de casa e leu o capítulo 18 do Apocalipse, então está aprovado, Ivar, é assim mesmo. O Jung, o fetichismo no Marx, ele aplica o conceito de fetichismo ao mercado, ao capital e à mercadoria. Nós estamos falando hoje especificamente do fetichismo da mercadoria, né? Onde você apresentou o que é a mercadoria, essas manhas teológicas. E aí, quando você fala desse mecanismo que hoje nós temos uma confusão entre desejo, necessidade e desejo, o desejo ele é tão fundamental na vida das pessoas quanto uma necessidade. Apesar da palavra necessidade parecer que ela é algo superior ao desejo, mas é difícil pensar o ser humano sem pensar uma relação de desejo. Então, eu acho assim, a relação entre necessidade e desejo fica mais clara quando a gente pega numa frase. Tá? Mas, eu desejo ser reconhecido como gente por pessoas que eu admiro, que eu desejo. Então, por exemplo, o aluno que está fazendo mestrado e admira um teórico importante, reconhecer a pessoa, e a pessoa dizer para você, nossa, o teu trabalho é muito bom, se sente feliz. Então eu quero a pessoa ter o desejo de ser reconhecido pelo seu mestre. Para realizar este desejo, você necessita estudar um bocado de coisas desse autor que você admira. Tá? A necessidade é condição para realizar o desejo. Agora, e a necessidade orgânica da comida? Isso. Se eu não tenho desejo de morrer, de viver, eu não preciso comer. Então, quando a gente fala, todo ser humano necessita de comida, isto é, todo ser humano deseja estar vivo, e para continuar vivo, necessita comer comida. Essa é a relação. Necessidade é onde você tem a condição para alguma coisa. Desejo, por exemplo, todo mundo necessita comer, ótimo. O que comer depende do desejo. Então, tem dias que eu quero comer coreana. Eu não vou morrer porque eu não posso comer comida coreana por conta da quarentena. Mas quando voltar à vida normal, eu quero comer comida coreana, o restaurante que gosto de ir, que é baratinho e gostoso. Então, me realiza várias coisas. Então, esse desejo. Por que eu não vou realizar esse desejo? Porque eu sei que eu necessito primeiro me cuidar do coronavírus. Senão eu posso realizar o desejo e depois ficar doente. Então, essa necessidade, essa tensão. Mesmo esse desejo, eu entendo bem, você explicou de maneira bem didática, né? Mas esse desejo mesmo,
ele não é uma coisa arbitrária e nem uma coisa que nasci com ele, uma vez que, por exemplo, o desejo de comer comida coreana, ele faz sentido numa certa relação com as outras pessoas, né? Ele tem a ver com a sua história, tem a ver com a cultura, tem a ver com os símbolos que nos são oferecidos. Então, o desejo, ele é algo que todo ser humano tem, mas o desejo de a que se destina esse desejo, ele tem um outro mecanismo para ser entendido, né? E aí, entrando numa discussão importante, que é a seguinte: então, o ser humano para viver, precisa resolver algumas necessidades básicas. Ponto. O que você precisa comer, se você não tem nenhuma outra opção, você não discute. Só tem feijão, como feijão e pronto. Agora, se eu tenho várias opções, eu desejo uma coisa. Aí, o desejo que eu quero tem a ver com a minha história. Né? Agora, nesse processo, cada vez sofisticação das possibilidades de desejo, você tem desejos que não vêm da comida, vêm da fantasia, o que o Marx estava comentando. Eu quero ser reconhecido por estas pessoas. Por quê? Aí, Marx não trabalha. Quer dizer, o autor que eu acho que mais ajuda a gente a entender isso, o que me marcou mais, é René Girard. E ele tem uma ideia importante seguinte: normalmente as pessoas pensam que a pessoa que deseja sabe o que desejar. É a ideia de que eu sei o que eu sei, o que eu quero. E, portanto, eu quero isto porque eu sei que isto é bom. Mas, na verdade, não é assim. O modelo, o exemplo claro disso é moda. As pessoas dizem: eu preciso comprar isso porque eu adoro, eu não posso viver sem comprar isto. Tipo, eu preciso comprar um iPhone. Por quê? Porque eu preciso. Né? As crianças, adolescentes, eu preciso sim. Imagina, eu não posso viver sem um iPhone. Ótimo. Se moda de celular passa e deixa de ser iPhone e passa a ser outra coisa, as pessoas, que coisa horrorosa, eu não quero mais iPhone, eu quero outra coisa. Mas você gostava, eu gostava isso até semana passada, não quero mais. Então, as pessoas mudam, porque não é o objeto que a pessoa deseja. Deseja uma outra coisa que se incorpora nesta coisa. E aí, o que as pessoas querem? Eu quero ter aquilo que os outros têm. Isso é o papel da moda, ou a função da moda, ou como as pessoas trabalham. Então, no fundo, a gente começa a perceber que o desejo passa por 3 polos. Eu, que desejo uma coisa, e descubro que não desejo uma coisa. Eu desejo o que o meu desejo modelo, outra pessoa que eu admiro, deseja. Então, eu quero comprar isto porque o outro também quer. Eu sou da época, a minha filha é da época da Xuxa. E as crianças queriam chinelo sandália da Xuxa, que era um negócio de plástico, quente pra caramba. Mas todas as crianças, sorte que minha filha não se lembra, sabe? Tinha Xuxa, mas não tinha essas coisas. Era muito pequenininha ainda para comprar. Isso. Assim como Nike, as pessoas querem, por que compram camisas de $100? Porque camisa tem marca Nike, porque é Nike do Ronaldinho, é do isso, etc. Então você deseja a coisa. Então, nesse processo, o que nós estamos vendo é que o que o Marx estava dizendo, as pessoas pensam que querem comprar isto. Não. Na verdade, as pessoas querem sentir-se como outra pessoa que diz que compra aquilo. E a gente não sabe mais o que a gente está desejando. Daí que quando você realiza o desejo de comprar um iPhone ou comprar um Ferrari, o Ronaldo, lá, o Gorducho, comentou isso. Quando ele comprou, quando voltou da Itália, ele comprou o Ferrari no Rio e disse: eu comprei o Ferrari aqui, outro, porque comprar Ferrari aqui é mais gostoso que comprar Ferrari
em Roma ou na Itália? Porque na Itália todo mundo, tinha muita gente com Ferrari. O que a pessoa queria não era Ferrari, era o desejo de sentir-se especial como uma pessoa diferente. Então, eu estou assim, dificultando as coisas, colocando, porque nós estamos colocando três coisas ao mesmo tempo agora. A questão econômica da mercadoria, nós estamos falando do desejo, e esta relação entre desejo e economia em, no mínimo, três polos. E aí eu quero voltar ao exemplo concreto do pobre. Pobre quer ser reconhecido. E na vida, tá vendo? Ninguém olha para ela. Ninguém leva a sério o sofrimento dessas pessoas. Porque você não é. E a pessoa, enquanto se sentindo mal, ela vai sentindo com raiva, agressividade, consigo com o mundo, e vai entrando uma lógica de violência geral. A sociedade contra ela e ela contra a sociedade. Existem pobres que, sendo pobres, não se sentem nessa lógica. Por quê? Porque diz, não, eu sou gente. Sou pobre, mas sou gente. Então, essas são pessoas que saíram da lógica do capitalismo que diz, você é se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não é. O pobre diz, não. Eu sou pobre, mas sou gente. São duas coisas diferentes. Por quê? Porque essa pessoa sentiu-se reconhecida por uma outra pessoa que tem uma outra lógica. E aí, na nossa comunidade, onde as pessoas têm mais experiências religiosas. Alguém diz, não, você é gente. Por quê? Mas eu sou pobre. Não, mas você é gente. Por quê? Porque Deus disse que você é gente. Ah, você me reconhece como gente porque Deus, ou porque Jesus disse que você deve fazer isso, Jesus deve ser interessante. Eu quero ser reconhecido por alguém que me reconhece como gente, e essa pessoa me reconhece porque essa pessoa gosta de Jesus. Logo, eu também quero ser como Jesus. Esse é o tema da conversão. Conversão é mudar de desejo. Sair do desejo de comprar mais coisas para ser como as pessoas que reconhecem só os ricos, essa lógica, por uma outra lógica, ou por uma outra cultura capitalista, uma cultura humanista. As pessoas são reconhecidas porque são gente. E aí nós estamos falando agora de outra coisa importante, misturando tudo de novo. Estamos falando de conversão religiosa. Então, fetiche, capitalismo, agora com a questão da conversão. Então, vamos lá. O tema da conversão ele é um outro tema importante, porque nós estamos falando de uma questão econômica, do desejo, que em geral tem a ver com a subjetividade, a psicologia, e aí você traz o elemento da conversão. Vamos lá, Jung, se a gente é reconhecido pelo que tem, a mercadoria parece que é o que diz que nós somos importantes ou não. Então, quem Sim. tem algo, ele é visto como importante. Então, se eu tenho tênis Nike, ou se eu tenho um carro tal, ou se eu tenho uma casa X, ou uma roupa específica, é isso que me faz ser reconhecido como alguém importante aos olhos dos outros. Uhum. Então, é nesse sentido, esse é um dos sentidos do fetichismo da mercadoria, porque quando a mercadoria, que é um objeto, ela é uma coisa em si, ela passa a atribuir valor às pessoas, né? E esse movimento ele é o inverso, porque, na verdade, são as pessoas nas relações sociais que atribuem valor às mercadorias. Isso. Mas a gente percebe nesse movimento como se fossem as coisas que atribuíssem valor a mim e ao próximo, né? Então, nesse sentido, é o fetichismo da mercadoria. Uhum. E a sedução, na medida em que a gente quer ser reconhecido participando deste processo. Por exemplo, a minha filha mostrou ontem que 5 milhões de pessoas entraram numa fila de espera virtual para comprar um tênis da Nike com a Dior. Ele vai custar no Brasil cerca de R$11 mil o par de tênis. E tem
5 milhões de pessoas na fila querendo comprar. É evidente que aqui nós temos uma mercadoria que ela perdeu o papel de tênis. Ela tem um outro papel muito diferente, que é o de marcador social, né? E que, em termos religiosos, é sacramento. Pois é. Exato, porque é um algo que tem um símbolo. Símbolo religioso. Simboliza para além de... E outra lógica é você é reconhecido porque você é reconhecido como gente. E por que eu sou... Aí, como eu sou gente? Então, Paulo diz, eu não sou. Não, você é... Não, eu não sou. Quando a pessoa... Tem alguém que me olha e diz, você é... a pessoa, o pobre, ou outras pessoas que estão nessa lógica de exclusão, diz, tá, eu sou, você é. E quando a pessoa me vê, eu me vejo. Porque uma coisa importante, né? A gente não vê o rosto da gente por nós mesmos. É sempre o outro que me mostra. Daí que, quando tu estava comentando antes, uma criança recém-nascida ou pequenininha precisa do olhar carinhoso da mãe e de outras pessoas que ama. Aí a criança vai se sentindo, eu sou. Crianças que não tiveram tempo de amor, de olhar do outro, têm um problema de autodesconhecimento, autoestima péssimo. E aí vem a pergunta, depois o pessoal diz, mas por que você me reconhece como gente se eu não sou nada? Eu não tenho dinheiro, eu sou feio, sou idiota, não sei pensar, não sou isto. Aí a frase do Paulo, o que Deus te vê desse jeito. E como Deus te vê? Deus te ama sem nenhuma exigência. Isso se chama com a graça, sem cobrar nada. A grande contribuição do pensamento cristão é a noção da graça. Deus não exige nada das pessoas, seja questão social, questão econômica, questão de gênero, que é isto. Não precisa nada disso. Deus olha você assim, e a pessoa, eu quero um Deus diferente. Não quero mais religião que eu tinha antes, eu quero mudar de ideia de Deus. Daí a ideia da conversão. E a comunidade religiosa é isto, é o lugar onde as pessoas se reconhecem com as outras gratuitamente. Uma comunidade boa, né? Tem comunidades que exigem que tenha dinheiro para entrar. Pois é, tem comunidade que oferece que se você entrar lá, você vai fazer parte, você vai ter as mercadorias que são símbolos e não tem da dinheiro, realização. Pode cair fora. Mas você está falando da conversão com uma mudança dessa capacidade de reconhecer o outro a partir de, eu deixo de reconhecer a pessoa porque ela tem coisas e passo a reconhecer o valor que ela tem, e passo a reconhecê-la como um alguém, mesmo que ela não tenha nada. Isso é uma mudança fundamental que você está chamando de religiosa, uma dimensão de conversão religiosa. Mas acho que antes da gente voltar nessa questão, a gente podia dar um passo atrás, porque você falou do Girard, o padre Edilson, professor do ITESP, está aqui dizendo para a gente que ele também, comentando ali o Girard no chat, e que você estava dizendo que o desejo aqui, esse desejo, ele tem uma relação sempre com uma outra pessoa. Então, na teoria clássica do desejo, a gente pensa que eu desejo um objeto. Então, sou eu que tenho desejo por um telefone celular. E isso seria, a gente poderia até dizer que esse desejo é ruim, porque ele é só um objeto, etc. Mas era a relação minha com um objeto. Na teoria do Girard, que você já comentou rapidamente, a relação é eu desejo um objeto porque uma outra pessoa deseja esse objeto. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais para a gente o papel desse modelo, que pode ser alguém que a gente admira, pode ser um rival, porque o Paulo Freire fala dele no Pedagogia do Oprimido, né? Quando ele diz assim, olha, se a gente tiver, enquanto a gente tiver na cabeça da gente que o que nós queremos ser
o modelo de sucesso é o patrão, é o rico, é o poderoso, o que a gente pode esperar de cada um de nós? A gente vai se preparar para ser um patrão, para ser um rico, para ser um poderoso, e é esse o nosso modelo de humanidade, o nosso jeito de ser, né? Isso não tem a relação com o modelo do desejo que está na teoria do René Girard? Ou eu estou complicando demais a pergunta? Eu acho que assim, só para o pessoal que está acompanhando, assim, hoje nós estamos misturando um monte de coisas, porque a gente foi desenvolvendo certos conceitos nos últimos encontros, e agora estamos fazendo uma síntese, né? Mas eu acho que o objetivo dos nossos encontros é abrir janelas, né? Então, o importante é descobrir novos temas e novas perspectivas. Então, agora vamos lá, a questão do desejo. Platão já discute o problema da imitação. E hoje, as pessoas que estudam a teoria da evolução, né, os biólogos, o pessoal da neurociência e tal, reconhece que é fundamental no processo de aprendizagem a imitação. Macacos imitam. Cachorro imitam. Então, todos os animais aprendem, conseguem conviver porque imita o que os outros já resolveram. Tá? Então, desde a filosofia, desde o início, a filosofia sempre trabalhou a importância da imitação e copiar o outro, e é o problema de representar. Tá? Como é que aquilo que está na natureza a gente representa na vida social. Mas uma coisa que filósofos não trabalharam é que a imitação por aprendizagem tem aspecto não de fazer coisas, mas também tem imitar, aprender o que desejar. A criança, como todo ser humano, nasce com potencial de desejar, mas não sabe o que desejar. Sabe aquela experiência assim, sábado à noite, você quer comer alguma coisa e não sabe o que quer comer? Ou você quer fazer alguma coisa e não sabe o que fazer? E fica procurando coisa para fazer, mas não sabe o que é? Então, é a experiência de desejar, mas não sabe o que fazer. E então, como é que a gente dá conta disso? Alguém nos ensina. Assim como se ensina a escovar os dentes, ou fazer fogo, se aprende também a imitar o que o outro deseja. E eu desejo ser como aquela pessoa, mas não sei como ser essa pessoa. E vou perguntar o que essa pessoa fez para ter esse ser. Ah, essa pessoa tem isto. Ah, então eu desejo ser como ele, eu quero ter o que ele eu desejo ter o que ele tem. E é aí que a gente aprende. Então, assim, eu quero comprar uma coisa. Ou você vai numa festa, eu quero entrar num lugar que você não conhece ninguém. Você é convidado numa festa, numa cultura diferente, não sabe. Você faz a primeira coisa, fica no canto, olhando, vê o que os outros mais interessantes fazem, e a gente começa a imitar. Até idioma. A gente aprende sotaque que a gente aprendeu. Então, quem estudou inglês na Irlanda, veio com sotaque de irlandês. E aí aprende a imitar exatamente, porque é mais bonito falar daqueles caras que são mais aceitos. Assim como eu quero comprar celular, eu não sei qual celular devo comprar. Eu imito o que os outros têm. Eu não sei qual tênis eu vou comprar. Ah, eu vou comprar o tênis Jordan. E se tanta gente quer comprar, deve ser bom. Então, vou vender na lista. Ah, sim. Aí, o que o capitalismo fez? Por causa da propaganda faz isso. Aí, a propaganda... Aí, eu quero voltar à questão do Weber. Weber diz, mundo moderno é um mundo desencantado. Aí, se criou esse mito. Vivemos num mundo desencantado. Isso é bobagem. Vida sem encanto não tem graça. O que aconteceu no mundo moderno foi desencantou a natureza, desencantou as religiões medievais e encantou uma coisa nova. Encantou mercadoria.
E aí quero comprar alguma coisa, mas o quê? O tênis do Jordan, o sapato da Xuxa, o iPhone não sei das onde. Daí que os ídolos ganham tanto dinheiro propaganda, o que indica o que desejar. O ídolo é apontador, aquele que indica o que desejar. E aí, por isso que capitalistas usam propagandistas que conhecem o que realiza, como funciona o desejo das pessoas. Isso tem a ver com essa questão do desejo religiosa, econômica, tudo misturado. O papel do modelo, ele tem um papel formativo da pessoa no seu conjunto, porque ele indica, a partir daquilo que ele faz, eu quero fazer como ele. E aí no capitalismo, a partir daquilo que ele tem, eu quero ter como ele. E isso lembra algumas polêmicas, por exemplo, quando a Sandy fez propaganda da cerveja Devassa, e ela tinha um público que era um público de meninas puritanas, anti-álcool, né? E aí aquele debate, por que Sandy faz propaganda de cerveja se ela não toma cerveja? E aí eu lembro que na ocasião ela respondeu dizendo, vocês acham que a Xuxa usa Monange, né? Enfim, e aí isso é uma certa polêmica grande, porque é o tipo de coisa que não se fala, porque se você toma uma cerveja daquela, porque você quer ser como o modelo que lhe indica. Bem, esse modelo ele não é só do mundo da publicidade, ele também é de todos os aspectos da formação, né? Eu vejo assim, por exemplo, jovens que querem ser padres, eu dou aula para seminaristas, jovens que querem ser padres, e aí eu falo assim, você quer ser padre? Quero, mas você quer ser padre como o padre Júlio Lancelotti, ou você quer ser padre como esses que vão no Faustão? Não vou nem falar o nome, porque não vale a pena. Esses que vão no Faustão, tem uma diferença gigantesca. O padre que vai nos holofotes, que convive com os artistas, que anda de avião, jatinho, e o padre que acolhe o pobre, que frequenta manifestação, que está no centro com os travestis, com os moradores de rua, etc. Mas, de qualquer maneira, seja qual for o modelo, é um modelo formativo. Eu quero ser como esse, eu quero ser como aquele. Isso tem a ver com as nossas opções fundamentais, né? Eu estudei com o Júlio Lancelotti 4 anos, a teologia. Sei, seu amigo, eu sei. Somos velhos e somos amigos, né? Nós somos velhos. Ele é mais velho do que eu. A pergunta é, por que alguém pegaria Júlio como modelo? O pessoal diz assim, não faz sentido. Então, quando alguém diz isso não faz sentido, é que já está numa outra cultura. Ou que no Novo Testamento chama está no novo mundo, outro mundo. E quem tem desejo de seguir igual o Padre Júlio, você está num outro mundo. Por isso que a Bíblia fala, esse é do mundo ou não é do mundo. Né? Aí o que nós temos assim? Por quê? Aí você foi perguntar, mas por que o Júlio deseja isto? Porque Júlio é um depravado, fica lá com travessis, etc. Não. Porque o Júlio deseja ser como Jesus. E o que Jesus desejava? Aí, porque se você quer ser como Jesus, tem que perguntar por que Jesus tem especial. Aí ele poderia responder, eu estou imaginando a partir dele, ele diz assim, é porque Jesus nos mostrou que ele amava como Deus amava todo mundo sem exigência. Então, assim como, quando vimos no encontro passado, né, como a Carta aos Romanos, o Paulo diz, antes que nós éramos ainda, antes de sermos, quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus se reconciliou conosco. Isto é, Deus não cobra nem conversão, nem arrependimento para amar os pecadores. Eu quero ser como Jesus, que amava Deus, que amava desse jeito. E é por isso que ele vai trabalhar com travesti, não porque travesti é bom, não. Porque se amasse alguém porque ele é bom, isso exigiria
queria que a pessoa seja bom para ser amado. A radical revolução humana é a capacidade de amar a todos, apesar de serem completamente pecadores. E aí vem uma coisa importante. O amor aí não é simplesmente gostar de alguém, não. Amar aí é reconhecer que o outro é ser de dignidade. Fato de saber que é pecador, e a gente reconhecer, e nós somos pecadores, não tem nada a ver com reconhecer que Deus ama a todos. São duas coisas diferentes. Bem, ama os pobres, não porque eles fizeram algo que merece. A gente ama mesmo que sejam pecadores, afinal todos são pecadores também, né? Enfim, a última, para voltar na questão da conversão. Então, essa conversão religiosa, já aproveitando essa ligação que você fez, que um padre modelo, Júlio Lancelotti, ele se inspira na ação do que Jesus fez de ir aos pobres. Então, essa conversão religiosa, ela é uma conversão de modelos também, né? Então, por exemplo, se a gente pensar, uma ocasião eu perguntei lá, meu amigo me convidou na paróquia Mococa, eu perguntei para as pessoas, vocês gostam de Francisco de Assis? Todo mundo católico adora São Francisco, né? Vocês gostam de Madre Teresa? Todo mundo adora Madre Teresa. Vocês gostariam que os seus filhos fossem como Francisco de Assis, abandonasse tudo, parasse de estudar e fosse morar como mendigo, louvando a Deus? Não, ninguém quer. Vocês gostariam que sua filha fosse como Madre Teresa, que dedicasse a sua vida inteira para cuidar de leprosos e outras pessoas doentes, rancenistas, né, etc.? Não, ninguém quer. O que a gente gostaria mesmo? Gostaria que meu filho fosse um jogador de futebol famoso, gostaria que minha filha fosse uma modelo, gostaria, no máximo, que fosse um intelectual reconhecido. Ou seja, no fundo, por mais que a gente diga que, não, Francisco é o meu modelo, Madre Teresa é o meu modelo, na prática, o modelo mesmo, o que eu desejo que seja, é o jogador de futebol, é a modelo de sucesso. Aí é uma diferença entre devoção e modelo. As pessoas têm devoção a São Francisco como se fosse uma figura poderosa que me protege. Agora, sei como, isso é outra coisa. Daí que devoção e conversão são coisas diferentes. Então, assim, uma pessoa pode ter uma devoção religiosa sem necessariamente sair do mundo que existe e converter para o mundo radical de Jesus. Você pode ter uma devoção e converter e seguir a prática de Jesus e seguir a prática de Francisco. E eu achei assim, todo mundo quer ser como Jesus, vai fazer igual São Francisco. Não, isso assim, porque ser Francisco é uma vocação, né? E outra coisa, só para evitar, Francisco estudou também, gente. Para trabalhar como franciscanos não significa largar tudo, não fazer nada. Porque você, ao fazer essa opção, você vê agora outra coisa importante, né? Você, para ter uma vida dedicada à solidariedade, precisa comer. Precisa produzir economia, onde todos possam ter direito à vida. Então, vamos voltar assim. Não vamos sair, achar que o fato de cair na visão humanista, religiosa, espiritual, a gente abandona as questões de discussões econômicas. Não, aí é perder essa conexão entre economia e espiritualidade. Nós precisamos de um outro tipo de sistema econômico que reconheça que todas as pessoas têm dignidade humana. É isso. Esse é o outro Francisco, é o Papa Francisco. Então, aí a gente precisa de um outro tipo. Daí, por exemplo, eu não tenho vocação, porque certas coisas vêm ou de Deus ou do cérebro. Eu não tenho dom para arte, não tenho dom para música, não tenho dom para... Eu tinha uns amigos que eram capazes de chegar em lugares, conversar com as pessoas e convencer as pessoas, etc. Eu não tenho isso. Cada um tem um dom, 2.
E uma das coisas que Deus me deu, a vida me deu, foi o meu gosto de estudar e trabalhar para estudar isso. Ótimo. Então, cada um tem que procurar o dom que tem para contribuir para uma sociedade onde todas as pessoas possam ter esse acesso à dignidade, a direito a estudo, a condição de trabalho, etc. Apesar de existirem pessoas que não têm essa condição, isso, nós precisamos reconhecer que todo mundo tem necessidades fundamentais para realizar estar vivo. Aí voltamos à questão da necessidade fundamental. As pessoas não precisam ter necessidade, não é possível todo mundo querer ser cantor. Tem pessoas que querem cantar, mas não tem condição. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Recentemente, um aluno que queria está estudando comigo, depois, não, pessoa de doutorado, ele fala, seja mais realista, você não vai conseguir chegar no doutorado. Porque você não conseguiu estudar quando era criança. Não conseguiu quando você era adolescente. Você tem desejo de ser assim, provavelmente imitando com alguém que é doutor. Mas não há condição. Ponto. Você não vai ser mais ser humano porque você não chegou a isto. Porque você não consegue realizar essa necessidade de. Eu, por exemplo, eu não sei dar aula, não sei ler grego e hebraico. Então, eu não me meto a fazer livros sobre Bíblia, porque eu teria que estudar, necessitaria ler grego e hebraico, e eu não tenho tempo para estudar isto. Ponto. Essa coisa. Então, a gente precisa ter a necessidade básica, depois necessidade de condições para realizar certos desejos, e reconhecer que não dá. Mas tem coisa que não é importante. Nós já falamos hoje mais de 1 hora, mas tem um monte de pergunta interessante aqui no chat, mas eu ainda queria te pedir que você comentasse um tema que a gente não tratou, que é o seguinte: o capitalismo seduz pelas mercadorias. Então, esse é o nosso tema de hoje, que as pessoas vão entendendo que elas vão ser reconhecidas se elas têm certos produtos, etc. Tem vários problemas nesse sistema. Tem um problema ecológico, um problema econômico, de trabalho, mas tem um outro problema fundamental que você sempre chama atenção, que é o problema que esse fetiche, ele promete uma coisa e não realiza, porque ele promete a realização humana. Ele promete que as pessoas serão felizes. E você mesmo já apontou para a gente hoje que o quadro crônico que nós temos é de depressão e frustração. Então, essa também não é uma das marcas do fetiche de prometer a realização e não entregar? O ser humano tem uma capacidade de desejar para além do que é possível. Isso é humano. Isso é outros animais não têm essa capacidade. Então, é da condição humana, ser humano, viver a frustração. Então, por que a gente faz isso? Então, agora vai ter outra opção. Então, como é que você lida com a frustração? Então, nós estamos saindo da necessidade básica, e estamos discutindo agora desejos e as frustrações. Uma das formas eu tenho o direito de realizar meu desejo. Esse é um princípio do pensamento moderno. Não somente eu posso, mas eu tenho o direito e eu tenho o dever de realizar o meu desejo. Esse cara vai ficar frustrado. Só que antes de terminar toda a frustração, porque ele acha que vai chegar, ele vai produzindo muito sofrimento dos outros, porque para eu conseguir realizar isto, eu preciso eliminar isto, eu preciso eliminar aquilo, isso. Então, isso gera a lógica sacrificial que nós vimos no curso anterior. Outra forma é dizer, não deseje nada. Mas isso vai contra a condição humana, não deseje nada. Então, o Santo Agostinho tem uma explicação, uma coisa que eu gosto muito. Tá? A gente precisa aprender essas coisas dos místicos antigos. Ele diz assim,
ó Deus, Senhor, nos fizesses para ti. Isto é, Agostinho diz, Senhor, nós somos capazes de desejar o infinito. Você nos fez assim. Só que ele reconhece que não dá para fazer isto. Porque é do humano ser limitado. E é do desejo humano o ilimitado. Então ele diz, mas então não vão ficar frustrados sempre. Só que ele não para, ele também diz, mas quando a gente chegar no céu, ou quando chegar em ti, todos os meus desejos serão realizados. Então você reconhece a condição humana de potencial impossível, o que é desejo, mas impossível. Segundo, reconheço minha frustração. Terceiro, mas eu sei que vou chegar lá. Então, com isto, ele vive essa sabedoria. Tá? Budismo encontrou de outro jeito. Budismo diz assim, qual é a origem do sofrimento? As pessoas terem uma frustração e querer coisas impossíveis. Então, o desejo é que gera sofrimento. Isso é uma coisa... Né? E como é que você lida com isso? Aí ele diz, sua forma é você não desejar. Mas você não pode cair no não desejar completamente. No fundo, agora estou falando uma interpretação ocidental da tradição budista, as meninas budistas que costumam acompanhar, se tiver, vocês vão brigar comigo. Tá. Diz assim, é a sabedoria de você saber qual é o desejo bom e discernir e deixar de lado o desejo ruim. E qual é o desejo humano bom? Reconhecer o limite humano. Eu desejo chegar a essa sabedoria da humanidade. E o desejo de ser o que é impossível é que nos traz o sofrimento. Há uma convergência, há uma afinidade entre outras sabedorias espirituais, lidando com isto. Isso aparece mesmo entre as pessoas não religiosas, que diz, olha, esse desejo de querer riqueza absoluta está destruindo a natureza. É possível construir um desejo melhor. E qual é um desejo melhor? Reconhecendo os limites, fazer outros desejos, tipo alegria, felicidade, convivência, coisas artísticas, e não coisas de posse. Porque música você pode compartilhar com os outros. E não fica quem é o dono. O capitalismo pega a música e transforma em ganhar dinheiro. Mas se você tem uma outra forma de conviver com música, você pode ter isso. É um desejo que não produz tanta rivalidade, tanta violência. Né? Então, precisa discernir que tipo de desejo que nós queremos. O Papa propõe a conversão dos desejos, de passar do amor ao dinheiro ao amor ao próximo. É o tema do nosso terceiro encontro, né? É isso. Veja, esse tema de hoje, eu estou vendo as pessoas repercutindo. Gente, eu vi perguntas muito boas, em alguns momentos eu não consegui interromper o Jung, porque o raciocínio era muito interessante. Eu fiz várias perguntas, né, monopolizei as perguntas, porque eu achei que merecia explicar melhor alguns dos conceitos que foram apresentados na primeira metade. Assumo o seguinte compromisso, eu vou ler assim que a gente terminar, eu leio todas as perguntas, eu anoto os temas fundamentais, converso com o professor Jung, porque a gente tem outros 2 encontros, e nesses 2 próximos encontros a gente vai retomar parte dessas questões de hoje, né? O tema do nosso próximo encontro, estou passando aqui embaixo, a voz do consumidor e o clamor do sem voz. Então a gente vai se encontrar no próximo sábado, nessa mesma página. Para não deixar frustrado, porque nós temos um problema de limite, talvez uma pergunta, 2 perguntas rápidas, só para você dizer o que está para...
O difícil é... Eu vou escolher algumas aqui aos comentários. Vamos lá. A Elizabeth comenta, né? O desejo individual está sempre em conflito com a coletividade. Ela é um comentário, eu transformo em pergunta, porque não tenho certeza se está sempre em conflito, né? Ou se, na verdade, ele não é construído em relação à coletividade. Deixa eu só uma chavinha para a gente vai discutir, tá? Não existe desejo individual. Isso é um dos erros da modernidade. Todos os desejos que parecem ser individuais são imitações de desejos de outros individuais. Portanto, como a imitação não é mais individual. Tá? Então, a gente precisa sair dessa lógica individual versus coletivo, para a gente discutir que tipo de imitação. Imitação de Jesus ou imitação da Xuxa? Vamos dizer assim. Ou do Steve Jobs. O Luciano Batista diz para a gente: a sedução fetichizante provocada pelo capitalismo atinge várias áreas da vida humana e da sociedade: sentimentos, sexualidade, desejo, cultura, economia, política, trabalho, relações sociais, etc. Eu concordo com o Luciano, né, Jung? Porque acho que a gente poderia, inclusive, discutir cada uma dessas. Enfim, hoje a gente está apresentando as ideias mais gerais, mas elas se relacionam, né? Para quem quiser ver um pouco essa coisa diferente, fetiche de outro jeito, o Erich Fromm, que era psicanalista e marxista, ele trabalha o conceito de fetiche e o campo da sexualidade e tal, que eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa entender, né? É um outro tema, mas só para dizer, olha, existe já pesquisas antigas do pessoal trabalhando dessas coisas. Emiliano, como a teologia da prosperidade mistura o fetichismo capitalista com a religiosidade cristã? Bem, eu acho que o Emiliano ele já dá a dica da resposta na própria pergunta, né? Mas aqui uma coisa importante, né, para entender o mundo moderno, antes a economia estava à função da igreja. Agora a igreja cristã passou a estar em função da economia capitalista. Tá? Então, na verdade, não a noção do fetiche da mercadoria se tornou o eixo central e as igrejas estão entrando já na lógica do capitalismo. Tá? Então, o capitalismo é que está sendo religião central. A última, a Ivarda pergunta: passando a adolescência, não deveria acabar essa necessidade de ter para ser? Então, esse fetiche não é falta de maturidade? Maturidade corporal uma coisa, psicológico e emocional é outra coisa. Tá? E aí eu diria que 90%, vamos dizer assim, uma boa parte dos adultos são infantis. Corporalmente e profissionalmente maduros, mas emocionalmente e psicologicamente infantis. Eu acredito que era a última, mas aqui do Ademar, olha, por que então o capitalismo se apresenta como sedução? É o desejo do acúmulo e a dominação do outro? Eu acho que a primeira pergunta é a mais importante, né? É justamente, se não tivesse um aspecto que seduzisse, as pessoas aceitariam a dureza de um mundo onde a gente trabalha, está sempre endividado, sempre faltando dinheiro, sempre querendo mais e nunca se realizando, né? Enfim. Além disso, historicamente, o capitalismo nasce 3 séculos atrás, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o capitalismo não existia antes. Então, para que passagem da Idade Média, mundo pré-moderno, para o mundo capitalista, houve uma luta política dos capitalistas para sedução político-social. Tá? E hoje, aí uma coisa importante, nós passagem do capitalismo liberal para o capitalismo neoliberal, tá? Um termo que a gente precisa desenvolver mais para frente, é essa luta constante agora para seduzir do pensamento do liberal para o pensamento neoliberal. Tá? E aí vem toda essa questão da economia e do poder. Finalizando, Padre Magno Salesiano, lembrei do Gutierrez, citado pelo Jung em seu último livro, Cai-se na idolatria quando se põe o ouro e a prata acima de quem os fez,
deixando-se seduzir pelo logro de sua própria sedução. Bom de escutar, Jung. Enfim, eu acho que a gente pode ir caminhando para o fim, né? Agradecendo todo mundo que participou com a gente hoje. A Celia, a Nadira, a Cristina, a Rose, a Vânia, a Fátima, a Elizabeth. Tinha uma série de perguntas que poderiam ser feitas e que a gente não conseguiu, mas fica o compromisso, né, de na próxima semana a gente retoma a partir do nosso tema, que é a voz do consumidor versus o clamor do sem voz. Acho que são duas categorias de oposição que a gente propõe, e a gente pode retomar vários aspectos dessa discussão. Não é mesmo, Jung? Isso. Eu só queria dizer assim, para quem se sentiu muito confuso, assim, nós estamos pegando um pacotão. Esse é um curso que não dá para fazer separadinho, tá? Porque senão a realidade não é uma coisa assim de caixinhas separadas. Ao mexer num assunto, mexe no outro, mexe no outro. Então, na primeira vez fica meio confuso, na segunda vez fica menos, na terceira fica mais claro. É isso. Então, isso é para dizer que se você se sentiu meio enrolado, não perca fé, não tenha esperança, porque as coisas vão ficar um pouquinho mais claras, né? Por isso, sugiro, continue, né? Porque assim, é indo e voltando que a gente vai entendendo melhor essa realidade do mundo de hoje. Que, no fundo, quando a gente começou no primeiro curso, né, é o mundo do labirinto. Nós estamos trabalhando nisso. Então, a gente precisa dar volta, e as coisas vão ficando mais claras. Mas eu acho que não foi tão confuso, foi? Acho que não. Acho que são muitas ideias ao mesmo tempo que a gente traz num certo conjunto, mas que com um pouquinho a gente vai pensando, vai refletindo, vai conseguindo entender como elas se articulam. Eu sugeri ali no chat, gente, que um dos livros do professor Jung que trata sobre essa questão, numa linguagem que eu considero bastante acessível, Educar para Reencantar a Vida. Tem alguns capítulos muito esquemáticos, onde ele articula essas questões. Enfim, né? E se passado algumas horas ainda a gente continuar com dúvidas, a gente tem a semana que vem e na próxima ainda, para que a gente possa ir aprofundando. Bem, a Celita aqui dizendo que ela é aluna do Josué, nosso amigo lá do Estadual da Bahia, que ele que recomendou. Um abraço para a Celi, para o Josué. E eu vi a Angélica, que está nos acompanhando, a Angélica lá de Guarulhos. Angélica, força aí, nós estamos com você, viu? Você vai ser o nosso grande exemplo de fé, perseverança e dedicação. Jung, tá bom por hoje? Você tem alguma mensagem? Não, falei demais hoje. Bom, então, gente, um grande prazer, a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado por todos, e a gente assume o compromisso de ler os comentários e tentar organizar essas ideias para os próximos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.